Professor, não sei se você está falando, mas o pessoal acho que não está te escutando. Puxa vida, eu tava falando com o meu microfone no mute. Agora Rapaz, estou te ouvindo. foi mal. Deixa eu ver, a gravação tava liberada aqui. Deixa eu ver aqui. Tá gravando. Então, o que eu tava querendo. Oxi, parei, volta. O que eu tava dizendo é que, assim, para essas duas funções, o mais um, você vai. Isso aqui é uma constante, né? Ou seja, o 1 é uma constante. Então ele não vai ter inferência, né? Ele não tem interferência. Então você vai perceber que isso aqui vai ser sempre uma verdade, né? Porque 2 elevado a n, né? Ele vai ser um limite superior de 2 elevado a n mais 1, porque esse mais 1 é uma constante. No final das contas, a gente vai conseguir provar que eu consigo ter uma tendência, digamos assim, de crescimento que respeite a ordem de 2 elevado a n, né? Porque o mais 1 aqui a gente vai perceber que ele vai ser irrelevante. Para o segundo caso, já complica, porque nessa multiplicação aqui, né, o que acontece é o seguinte: você precisa garantir que 2 elevado a 2n tem que ser o quê? Menor que c vezes 2 elevado a n. Jogou o n para cá, dividiu, ficou quem? Ficou 2n. Então, o c ele vai ter que ser maior do que quem? Do que 2n. Pergunto, esse c aqui é uma constante? Não, por quê? Porque ele está em função de quem? De n. Se minha constante aqui for 10 e o n for 5, 10, 20, 30, ou seja, esse n varia. Então, não é uma garantia de que ele vai ser sempre menor do que a constante. Então, é difícil você afirmar sobre isso. Do mesmo jeito que a gente falou de limites superiores, você pode também ter o limite inferior, né? Ou seja, você garantir que o algoritmo nunca vai ser mais rápido, ou nunca vai executar num tempo menor do que o estipulado, né? Então é o que a gente chama de limite inferior do algoritmo, né? A gente garante que nunca ele vai executar menos operações do que a gente está definindo. A ideia da prova é muito parecida, ó. O que muda é isso aqui, ó. Olha aqui. Ó, limite superior menor que a constante. E limite inferior tem que ser maior do que a constante. Então, você tem que achar uma função é, t de n é ômega de f de n, que é o limite inferior, se existe constante c maior do que zero, né? E essa constante seja o inferior, né, menor do que a conta desse limite. Isso aqui é muito simples de provar, porque o que acontece? Se você, por exemplo, tem uma função como essa, você dizer que essa função é ômega de n significa o seguinte: o meu limite inferior é n. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte: esse cara aqui, essa função, a linha dessa função, é isso aqui que eu estou dizendo, ó. A linha da função, ela está correndo aonde? Vou fazer ela está correndo por cima do ômega. É isso aqui que eu estou dizendo. Ok? Então, se eu conseguir provar que a minha função, em momento nenhum, ela vai, ó, em momento nenhum, eu vou ter isso aqui, ó, em momento nenhum eu vou ter, eita, isso aqui, ó, o meu ômega lá em cima e a minha função passando por baixo. Eu nunca vou ter, nunca. Se isso aqui for uma verdade, se eu posso afirmar isso, significa o quê? Que esse ômega ele é limite inferior dessa função, ou seja, essa função nunca vai encostar aqui embaixo. Então, em linhas gerais, é isso aqui que a gente está dizendo, ó. Estou dizendo isso aqui, ó. Se eu tenho uma função, ó, t de n, eu vou dizer o seguinte: o meu limite inferior ele vai passar sempre abaixo do t de n, ômega de n. E aí, pessoal, vale a mesma máxima que a gente fez com o O de n. Se meu ômega de n está aqui,
o meu ômega de 1, por exemplo, está aqui. Então também é limite inferior. Por quê? Porque essa função, se essa função nunca fica abaixo dessa, consequentemente ele não vai ficar abaixo dessa, né? Então se ele é ômega de n, ele também vai ser ômega de 1, ômega de, sei lá, é, n log n, e por aí vai, né? Nunca vai ser. Essas funções estão acontecendo aqui embaixo. E aonde que está o meu O? Meu O está aqui em cima, ó. O de N2, por exemplo. Está aqui em cima. Ok? Ó, meu O de N3 está aqui, ó. Por aí vai. Ou seja, se eu não supero, eu respeito de certa forma. E aí vem esse conceito aqui, ó, limite justo. O que é limite justo? É esse θ aqui, ó, que a gente está apontando aqui, ó. Esse θ significa o seguinte: ele é ao mesmo tempo O e ômega. Significa o seguinte: o meu θ, ele está correndo exatamente aqui, ó. Agora é que vem o desafio do controle motor. Ó, eita. Usa a imaginação, faz de conta que eu estou fazendo em cima da linha certinho. Tá? Aqui, ó. Aqui está quem? O meu θ de n. Ok? Porque ele é limite superior e inferior ao mesmo tempo. Né? É o meu limite que a gente chama de justo. Uma dica que a gente pode adiantar aí para vocês, né? Um bizu, né? Que o pessoal fala, é que vocês sempre observem a maior ordem de grandeza na função, né? No caso aqui é esse cara aqui, ó, n ao quadrado, tá vendo? É a maior ordem de grandeza que você tem aí na função. Então, normalmente, o limite superior, ele vai ser quem? Vai ser em função desse cara. Normalmente, tá, pessoal? Então, assim, existe uma tendência muito forte em fazer isso. É claro que se eu der uma prova, vocês vão ter que provar com conta. Claro que eu quero que vocês tenham trabalho. Mas, se não tiver prova, vocês podem usar essa dica, né, de tentar sempre seguir mais ou menos essa ideia, né, essa linha. Então, ó, você percebe, se n é o quadrado, então, ó, ômega de n. Ômega de n está aonde? A função n está onde? Está abaixo da n ao quadrado. Então, ele é ômega de n? Sim. Ele é ômega de n ao quadrado? Sim. Né? Porque se minha constante for um cadinho a mais, eu já passei, minha constante for um pouquinho menor, esse cara aqui já ficou acima. Então, sim. Ele é θ de n ao quadrado? Sim. Por quê? Porque ele também é O de n ao quadrado. Agora, ele é ômega de n ao cubo? Não, porque n ao cubo está passando aonde? Está passando por cima da função. Ó, o n cubo está aqui, ó. Está passando aqui em cima. Então, ele é ômega de n ao cubo? Não, porque o ômega é limite inferior. E o n ao cubo já ultrapassou o n ao quadrado. Ele é θ de n? Não, porque esse cara aqui ele não é menor do que n ao quadrado, né? Então, ele não pode ser θ de n. Porque ele não é O de n, ele é O de n ao quadrado. Ele é θ de n ao cubo? Também não, porque ele não pode ser o quê? Ômega de n ao cubo. Não pode, porque n ao cubo está lá em cima. Entenderam, pessoal, a questão dos limites? Então, ó, só recapitulando. Limites superior, né? Tá aqui, ó, limite superior, que é a análise do pior caso, né? O limite inferior e o limite justo. São essas três funções, ou as três pontos de observação que a gente tem em cima dos algoritmos. Alguns tempos mais comuns, né?
a gente fala que esses aqui são a lista dos mais comuns. Por exemplo, a gente fala que um algoritmo ele é linear se a complexidade dele é o quê? O limite superior dele é O de n. Por que O de n? Porque ele cresce o quê? De forma linear. Isso aqui é uma linha reta, tá? Usem a imaginação. Isso aqui é uma linha reta. Ele é logarítmico se ele é n log n, ou seja, se ele tem uma curva mais ou menos assim, né? Peraí, n log n é assim, né? Ele é quadrático se ele tem uma ordem de crescimento assim. Ele é cúbico, né? Se ele for mais assim. É polinomial se for n elevado a d, se for uma constante, né? Cúbico e quadrático já é polinomial, né? Mas pode ser n4, n5, n6, n7. Ele pode ser exponencial. A exponencial é o cabrunco, né? Aquele troço que é assim, né? Enfim, ele tem uma curva que de repente ele cresce numa velocidade muito grande. Isso aqui não é tão curvado assim, né? Isso aqui é mais é uma reta mais inclinada, né? Ou ele pode ser fatorial. Então, esses são os tempos mais comuns aí para complexidade de tempo de algoritmo, né? Lógico que pode ser qualquer outra função. A ideia é que assim a gente persiga sempre os tempos menores. Então, o meu objetivo não é eu conseguir fazer um algoritmo que ele seja cúbico ou quadrático. Eu vou focar no logarítmico, entendeu? Eu vou focar no linear, que são menores que o quadrático e o cúbico. Ou seja, eu vou tentar sempre focar em criar um algoritmo que ele seja com o menor tempo de execução possível. Por quê? Porque vai variar na entrada, pessoal. Se você tem aqui um algoritmo que leva, ó, isso aqui pensa que isso aqui tamanho da entrada em função do tempo. Imagina o seguinte, se você tem uma entrada de tamanho 10, você executou em 5 minutos. Se você botou uma entrada de tamanho 20, ele demorou, sei lá, 10 minutos. Mas se você executou uma entrada de tamanho 30, ele já foi para 60 minutos. E aí esse troço está mais íngreme ainda. Significa o seguinte, se você botar uma entrada de tamanho 40, provavelmente você vai estar beirando aqui os 300 minutos. Percebam o quanto isso cresce de forma desproporcional? Se eu começar a ter entradas muito grandes, percebam que isso aqui fica muito ruim? Então, esses algoritmos que a gente chama de exponencial, muitas das vezes ele é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. Por quê? Porque a curva dele é muito acentuada. Então, como é muito acentuada, ele cresce muito rápido. Então, a gente vai buscar algoritmos que tenham uma curva mais leve, mais suave, com menos inclinação, para que a gente possa garantir que, mesmo aumentando a entrada do meu algoritmo, eu vou ter um tempo de execução que seja satisfativo. Ok? Então, pessoal, a gente introduziu aqui o conceito de análise de eficiência, né? Análise do algoritmo. É importante destacar que a gente está falando agora de eficiência, que é um segundo pilar na construção de qualquer solução computacional, porque um dos primeiros pilares é a questão da computabilidade. A gente viu lá na máquina de Turing, né? Lembra? A máquina de Turing reconhece, então ele é computável. Bem, se é computável, significa que eu consigo construir uma solução algorítmica para aquele problema. E vai funcionar, o computador vai conseguir responder, né? Ele vai chegar no estado final de aceitação. Agora, nesse caso, a gente está falando de eficiência. Significa o seguinte, não basta só eu fazer um algoritmo que funcione. O meu algoritmo tem que executar num tempo que seja satisfatório, adequado. Não adianta eu fazer um algoritmo que funcione, mas que leva 30 anos para ser executado. Talvez em 30 anos eu não tenha mais nenhum problema para resolver. Ou eu nem esteja aqui. Então, a gente precisa perseguir
algoritmos que tenham menores taxas de crescimento, para que a gente consiga construir soluções computacionais que sejam capazes de serem executadas. Certo? Pessoal, por hoje, nosso assunto vai encerrar por aqui. Vou até encerrar aqui a gravação. Deixa eu parar a gravação.